Amados irmãos e amigos, eu vos convido a meditar um pouco na palavra de Deus. Eu vou ler um texto que se encontra no livro de no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 11 e 12, que diz assim: O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. E jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Irmãos, todos nós que estudamos a palavra de Deus, que meditamos a palavra de Deus, nós conhecemos um pouco essa história de que Lucas, no capítulo 18, no versículo 11 e 12, que eu acabei de ler, fala desta parábola que Jesus estava falando acerca de os homens que confiavam em si mesmo e se consideravam justos. Então Jesus Cristo ele fala desta parábola acerca de um publicano e um fariseu. E nós podemos ver que nessa história, tanto o publicano como o fariseu, ele sobe ao templo. E quando ele sobe ao templo com o propósito de orar. Agora nós podemos ver que há um propósito muito diferente daquilo que nós podemos ver. Ele sobe com o objetivo de orar e adorar a Deus. Mas nós podemos perceber nesse texto que o fariseu ele se põe em pé e ele começa a fazer a sua oração, e sua oração com aquela soberba, com aquela arrogância, e começa a se pôr em pé e dizer assim que ele dizia: ó Deus, eu não sou como os demais homens que são adúlteros. Aí ele diz aqui: roubadores, injustos, adúlteros. E ainda diz assim: como este publicano. Ele diz assim: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo aquilo que possuo. Observe, irmãos. Enquanto ele orava desta forma, a Bíblia vos mostra que existia o publicano, que ele nem sequer olhava para os céus, batia no seu peito e pedia perdão a Deus pelos seus erros, reconhecendo que era falho. Podemos perceber, irmãos, que esse texto que conta essa tão linda história, ele mostra que o publicano ele orava dessa forma, diferente da forma que o fariseu estava orando. Nós possamos observar aqui algumas características do quem era o fariseu e de quem era o publicano. E nessa mensagem que eu vos estou trazendo da parte de Deus nessa tarde, como nós verdadeiros adoradores de Cristo devemos adorar ao Pai. Nós temos que adorar ao Pai em espírito e em verdade. Então podemos ver que a oração com humildade de um publicano, podemos ver que era muito diferente da arrogância daquele fariseu que se achava porque dava o dízimo, porque jejuava 2 vezes por semana. Possamos ver, irmãos, o que é o fariseu. O fariseu é separadista, membro de um dos grupos religiosos dos judeus. E o que os fariseus seguiam? Eles seguiam rigorosamente a lei de Moisés e as tradições e o costume dos antepassados. O que os fariseus acreditavam? Eles acreditavam na ressurreição e na existência de seres celestiais. Os fariseus não eram unidos com os saduceus, mas se uniram com eles para combater Jesus e os seus discípulos. Isso nós podemos ver em Mateus capítulo 16, no versículo 1, como diz aqui, Mateus, capítulo 16, versículo 1, que diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum
sinal dos céus. A gente conhece essa história, irmão. Eu não quero nem falar da história aqui do pão, dos discípulos, esses sinais, né? E que Jesus diz aqui que acauteláveis temos que ter cuidado da doutrina dos fariseus. Então nós podemos ver que muitas vezes o homem se considera ser justo diante de Deus, se auto-justifica junto de Deus. E nós podemos ver que isso é um bastante erro em nossas vidas, na vida de homens religiosos que auto se justifica como se fosse um algo justo, menosprezando aquele que na nossa visão às vezes não são justos, e muitas vezes aqueles que nós vemos que não achamos que são justos têm mais qualidade do que aquele que se acha justo. Porque aquele publicano, aquele homem pecador, ele auto-reconhecia suas falhas. E ele subiu ao templo e ele começou a falar ali com Deus. Nem sequer para cima ele quis olhar, mas ele batia no peito e começava a se humilhar perante Deus. Não é dizer que eu estou dentro da igreja 24 horas, que dou dízimo, que dou oferta, que jejuo 2 vezes por semana. Mas se eu não tiver humildade no meu coração, isso não serve de nada, não serve para nada. Mas se eu tiver humildade de reconhecer primeiro os meus erros, as minhas falhas, Deus, ele está pronto a nos ouvir, está pronto a nos perdoar, está pronto a nos ajudar a trilhar um bom caminho. Nós, como cristãos, não podemos ter a base de um exemplo desse homem, desse fariseu, que se auto-justifica com a sua, em vez de ter a sua humildade, mas ele se acha tão justo, que se torna tão soberbo em relação àquilo que ele está falando, achando que Deus está tendo prazer de ouvir essas suas meloconias, essas coisas tão arrogantes. Deus, ele procura que os adoradores que adoram ao Pai em espírito e verdade, aquele que reconhece. Não é aquelas pessoas que querem se auto-justificar sendo justo, que na verdade não são justos. Que vivem numa vida que muitas vezes não agrada a Deus. Pode ter até uma vida religiosa bonita, exemplar, para a visão humana. Mas por dentro, Deus, ele vê que aquilo ali está sendo um sepulcro caiado, está mais podre do que o próprio podre. Mas que nós possamos nessa tarde tomar o exemplo do publicano, que se prostra diante de Cristo com humildade e reconhece as suas falhas, os seus erros. Nós podemos ver que esse Mateus 16 e 21, 16 e 1, na verdade, perdão, que quando ele está falando aqui sobre o fermento dos fariseus, nós podemos ver que os fariseus, eles se unem com os sédios seus. Qual era a sua intenção de chegar a Cristo? E até ele pede um sinal a Cristo. E Cristo, ele dá um exemplo do sinal de Jonas. E lá na frente Deus diz aos discípulos: tenham cuidado com fermentos do fariseu, com a doutrina dos fariseus. Não adianta seguir rigorosamente a lei de Moisés, as tradições e os costumes dos antepassados. Aí, para entender, para perceber, nós podemos ver que o que era o publicano? O publicano eram judeus que trabalhavam cobrando imposto para o governo romano. Nós podemos ver que o publicano, ele era desprezado por trabalhar para um dominador estrangeiro e por ser geralmente desonesto. Mas nessa passagem de o fariseu publicano, ele reconheceu que era um homem falho. Nós podemos tomar em base no livro de Lucas, no capítulo 19, no verso 2 e no verso 8, Lucas.
capítulo 19, no verso 2, ele diz assim: E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Aí no verso 8 ele diz assim: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes a mais. Ou seja, nós podemos ver aqui em Lucas 19 o exemplo de Zaqueu, o publicano. Era chefe dos publicanos, era um cara rico, era desonesto, também era odiado. Mas uma coisa que me chama a atenção de toda essa história que nós conhecemos, que nós sabemos sobre Zaqueu, por ele ser pequena estatura, sob uma figueira brava e desejava ver quem era Jesus. Jesus, quando ele entra em Jericó, ia passando, e quando ele chega, olha para cima e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E quantos homens naturais começavam entre si a questionar aquela atitude, porque Jesus Cristo disse que convinha pousar na casa de Zaqueu. A Bíblia vos mostra que Zaqueu ele vai confessando. Ele desce depressa, recebe Jesus. Ele diz assim: Senhor, se eu tenho defraudado alguém. Todo mundo sabia que o publicano era desonesto, era odiado. Mas uma coisa que me chama a atenção, porque ele confessou: se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes a mais. E Jesus disse uma coisa, que hoje vinha salvação a esta casa, ou seja, na casa de Zaqueu, porque quando Jesus Cristo vai a um determinado lugar, ele sabe, irmão, o que ele está fazendo, o que vai acontecer. Os homens, tanto religiosos como fora da igreja, ele não tem conhecimento. Você pode ter até tradição de anciões, tradição de Moisés, dos antepassados, mas se você não tiver aquele algo, aquele amor, você não conhece o verdadeiro Cristo. Possamos ver que o conselho prático, a gente vai ver sobre isso aí. O conselho prático em Lucas, no capítulo 3, versículo 12 e 13, quando está falando sobre a honestidade. Lucas, vamos ver, capítulo 3, no versículo 12 e 13, diz assim: 12 e 13. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse: Não peça mais do que vos está ordenado. Ou seja, sobre a pregação de João Batista. João Batista, ele na sua pregação, ele mostra uma consciência de honestidade. Aquele publicano, mas estava no pé de Cristo. Olha, Deus, eu sou pecador. Talvez eu não mereça estar nesse lugar. A Bíblia diz que ele orava, batia no peito, reconhecendo que era pecador. Enquanto um fariseu, se auto-justificando, se achando que é justo, na sua soberba, começava agora, irmão, a fazer uma oração. Que oração? Sem fundamento. Porque não é daudismo que vai dizer que eu vou ao céu. Não é seguir a tradição dos antepassados ou preservar algo que o Evangelho manda preservar, mas se eu não viver aquilo não adianta nada, irmãos. É um bambu que é bonito por fora e vazio por dentro. Aquele fariseu estava daquela mesma forma. Estava bonito por fora, mas vazio de Cristo por dentro. E aquele publicano, rejeitado por ser desonesto, por ser falho. Mas ele vai naquele templo, naquele lugar ali, adorar Jesus Cristo. E ele agora começa a se mostrar as suas falhas e colocar perante Deus o quanto ele era falho. Enquanto outros julgavam, como este publicano, ele estava ali se derramando nos pés de Cristo. E nós podemos ver que nessa pregação de João Batista ele ensina tanta coisa, irmão. A gente a viver uma honestidade.
nós podemos ver um ensinamento que João Batista estava ensinando nesse texto aqui. Glorificado seja dado em nome de Jesus. Irmão, não vou nem aqui me aprofundar mais sobre isso, que a gente sabe essa pregação, né? Nós podemos ver também que em Zaqueu capítulo 19, versículo 2 e 8, Zaqueu era chefe dos publicanos de Jericó. Ele era, irmãos, ele era desonesto. Eu não estou aqui tapando o sol com a peneira, não. Estou falando aqui de quando alguém ora e reconhece as suas falhas diante de Deus. Aí Deus te ouve. Aí Deus vai agir a nosso favor, ao teu favor. Possamos ver, irmão, que a oração com humildade de um publicano, né? Lucas 18 e 14. O que é oração, irmão? Oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras, pensamentos, sendo particular ou público. Isso é uma oração. Nós podemos perceber que a oração ela tem várias formas de oração aqui. Nós podemos ver a oração, ela inclui confissão. Nós podemos ver isso aí em Salmos, no Salmo 51, do número 1 ao 3. Ele diz aqui, Salmo 51, do número 1 ao 3, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, uma oração, ela inclui confissão. Deus, ele ouve essa oração. Deus, ele ouve a tua confissão. Nós podemos ver que, vemos também uma oração de adoração. A gente vai ver aí em Salmo 95, do número 6 ao 9. Salmo 95. Do 6 ao 9, ele diz assim: ó, vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Se hoje ouvides a sua voz, não endurecerás os vossos corações, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. Não vamos fazer, irmãos, como Israel fazia. Nós não vamos tentar aqui a Deus, desobedecer, mas vamos adorar na nossa adoração com fidelidade, com sinceridade. Vinde e adoremos, prostremos diante dele. Vamos fazer a oração de adoração. Vamos adorar ele. Ele é digno. Vamos se prostrar diante dele. Vemos também que a oração tem comunhão. Salmo 103 diz assim, ó: no Salmo 103, do número 1 ao 8, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida de perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericórdia e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Fala-se de comunhão, irmão, porque o crente ele tem que ter comunhão com Deus, e a oração tem que ter comunhão, irmão, com Deus. Nós podemos ver que temos também gratidão, uma oração de gratidão. Nós podemos ver em 1 Timóteo,
capítulo 2 e verso 1. Capítulo 2 e 1. Ele diz assim: admoeste-te, pois antes de tudo que se faça de precauções e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Gratidão, irmão, nós temos que orar. Veja que eu estou correndo, não estou nem totalmente explicando, eu estou correndo aqui para você entender o que é uma oração, o que é um verdadeiro cristão, um verdadeiro adorador, como ele deve agir na sua oração, diante de Deus, na sua vida para com Deus. Glorificado seja dado o nome de Jesus. Vamos ver também uma oração com petição pessoal. Nós podemos ver em 2 Coríntios, no capítulo 11, no capítulo 12, perdão, verso 8, 2 Coríntios, capítulo 12 e verso 8, ele diz assim: acerca de qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, né? Nesta visão aqui sobre o espinho da carne, que Deus ele mostra a Paulo coisas inefáveis que o homem não era lícito saber. E Deus ele revela e leva o apóstolo Paulo até o 3º céu e começa a revelar as coisas que aos homens não são lícitos. Aí quando ele começa a falar aqui acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que ele desviasse de mim. Ou seja, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, nesse livro de 2 Coríntios, nesse capítulo 12, no capítulo 12, irmãos, e nesse versículo 8, que aqui ele fala que os espinhos a que ele se referia aos seus inimigos, o apóstolo Paulo ele orou a Deus para que Deus desviasse, que tirasse ali. Ele começa a pedir. Aí a gente vê que ele diz aqui: porque disto 3 vezes pedi ao Senhor para que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. É uma oração pessoal que muitas vezes nós intercedemos a Deus para que Deus tire ou nos livre de algo. O apóstolo Paulo está mostrando aqui, irmão, que Deus disse a ele: a minha graça te basta, né? Foi arrebatado lá ao 3º céu e Deus começou a mostrar as coisas inefáveis que o homem não podia saber, que não era lícito para o homem. E ele começa a falar desse espinho da carne que eram os seus inimigos aqui, como eu acabei de ler. E ele diz aqui, irmãos, que Jesus disse: a minha graça te basta. Ou seja, eu estou falando no termo aqui da oração. Foi uma petição pessoal que Paulo ele pedia a Deus para Deus desviar ou tirar isso dele. E a resposta foi: a minha graça te basta. Como nós estamos adorando a Deus? Como nós estamos orando a Deus? Nós estamos orando com sabedoria? Ou nós estamos orando como o fariseu?